Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole, tenho um relato aqui novo para vocês. Esse relato eu comecei a ler, mas não terminei, vou terminar aqui junto com vocês. E eu quero deixar aqui também dois avisos muito importantes para vocês. Um deles, o primeiro, é que temos novidades. A imersão que será presencial no Brasil, em Campinas, no dia 26 de julho. Também teremos ela online. Ainda temos algumas vagas disponíveis com um desconto especial, super especial. Então entre em contato comigo pelo meu WhatsApp se você tem interesse em estar conosco em mais essa imersão. Eu já estou na maior expectativa de estar aí com vocês no Brasil, num evento inédito, presencial, e que também teremos agora essa oportunidade para quem não poderá estar conosco lá presencialmente, você vai poder acompanhar conosco ao vivo, online, direto da sua casa. E a segunda notícia importante é que o livro de relatos, gente, esse livro vocês não vão acreditar, ele é algo de Deus, é algo transformador. É algo muito especial do Senhor aqui para nós. E eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês, que vocês jamais esquecerão os relatos que vocês vão ler ali. E eu quero saber depois qual foi o relato que mais tocou o seu coração, que mais trouxe transformação, cura e libertação para a sua vida. Ali eu também coloco meus comentários, eu faço análise terapêutica. Gente, conta um pouquinho da minha história no começo também. No final tem mais dicas e informações para vocês que vai fazer toda a diferença. Ele tá assim perfeito para honra e glória de Deus. E é para glorificar o nosso Deus, o nosso Criador, que primeiro nos amou. Vamos então a esse relato? Preparados, preparadas? Ó, lembrando que o evento presencial é só para mulheres, mas se você é homem e também quer estar participando online, tudo ok, tá bom? Vamos lá então. Começando, ela diz assim: Oi Cris, te encontrei por acaso buscando informações para o que eu estou vivenciando. Comecei a te seguir faz uma semana. Tenho 63 anos, sou professora aposentada e estou no segundo casamento. E penso que os dois homens com quem me casei, narcisistas ou não, e ela põe um ponto de interrogação, e ela diz: o primeiro não sei, mas o segundo com certeza. Tudo começou na minha infância. Eu sou a quinta filha de 7 irmãos, os meus pais camponeses, agricultores. Tínhamos o suficiente para viver sem depender dos parentes. E meu pai, proprietário de algumas terras, gado e agricultura de subsistência. E a minha mãe, dona do lar. E ela põe narcisista. Ela diz: nossa mãe nos dominou debaixo de chantagens emocionais, desvalorizando-nos com palavras negativas e abandono emocional. Antes dos 16 anos de idade, cada filho foi colocado para fora de casa para trabalhar e se virar em prol do próprio sustento. Meu Deus. Gente, peraí que eu vou trocar de óculos porque esse aqui, ele não é tão bom quanto esse aqui para ler de perto. Ok, agora tá melhor. Continuando. A mãe narcisista fazia chantagens emocionais, desvalorizando com palavras negativas e abandono emocional. Aos 16 anos de idade, cada filho foi colocado para fora de casa para trabalhar e se virar. Meu Deus do céu, que triste isso, hein? E no período que só restava a caçula em casa, o meu pai foi chantageado por minha mãe, e ela põe entre parênteses, com tentativas de suicídio com medicamentos. Olha aí, narcisistas fazem isso, tá? Muitas fazem isso. No caso, a sua mãe aí, né? Ai, vou me matar, vou cometer suicídio. E ela diz: ela fez isso para que meu pai vendesse tudo o que tinha e se mudasse para a cidade onde viviam os meus avós maternos. Mudaram-se e alguns anos depois o meu pai ficou meio deprimido e faleceu com problemas renais. Gente, isso é real. Eu falo que essas pessoas não é brinquedo não, gente. O inimigo não brinca de ser ruim, não. E nessa época todos os filhos já estavam cuidando das suas próprias vidas. Nossa adolescência fora de casa não foi fácil, só trabalho. Quando crianças recebíamos orientação numa igreja evangélica e hoje todos somos cristãos, graças a Deus, glória a Deus. Cresci carente de amparo, valorização e apoio, muito tímida, baixa autoestima, quase não saía de casa. Morei com os meus avós e quando saí de casa aos 14 anos, desde então, os meus pais não me custearam com mais nada.
Estudava, trabalhava como doméstica e aos 16 anos comecei a trabalhar numa fábrica. Um ano depois fui morar com uma irmã e um irmão solteiros. Um pouco antes do meu pai falecer, ele nos chamou para morar na casa em que havia comprado, mas a nossa mãe brigava muito com a gente e reclamava dos gastos. Nessa época eu trabalhava numa loja e estudava à noite. Conheci um rapaz, e ela põe entre parênteses, podemos chamá-lo de Manuel. Eu era muito carente de afeto, comecei a namorá-lo, eu tímida, insegura, ingênua, carente, e ele descolado, experiente, alegre, bonito e safado. Minha mãe era contra o namoro porque ele havia sido casado e ainda não havia se desquitado. E ela coloca entre parênteses, não havia facilidade para divórcio que existe hoje. Seguimos o namoro, mas eu evangélica e ele mundano. Me fazia sofrer, pois haviam comentários que ele me traía nos bailes de carnaval e em festas que eu não estava, né, que ele não me levava. Não tínhamos telefone na época. Um ano de namoro, engravidei, porém ele se desesperou e entrou em minha mente me apavorando, dizendo que não podíamos ter a criança, porque se a ex-esposa soubesse não iria dar a carta de divórcio. Disse também que o meu pai me colocaria para fora e que não tinha condição de montar uma casa naquele momento, e eu só chorava e muito contra gosto concordei em fazer uma consulta médica em um ginecologista que ele marcou. E ela fala, como eu era ingênua. Fui para o exame, ele já tinha pago o médico, era uma clínica clandestina. Saí de lá com náuseas, um médico introduziu uma gaze no meu útero, não me deu nenhuma explicação e pediu para voltar no dia seguinte. Passei a noite com cólicas e no outro dia voltamos para terminar o serviço sujo. Quase morri de dor, pois foi feito o procedimento de retirada do feto sem anestesia. Meu Deus do céu. Gritei demais, me colocaram para morder uma toalha e o médico me tratava mal com xingamentos de baixo nível como se eu fosse uma VADIA. Meu Deus, que humilhação eu estava me submetendo, quanta falta de conhecimento, força e obediência aos princípios divinos. Já pedi tanto perdão ao Senhor e hoje sou perdoada e já me perdoei por não ter me amado, me respeitado, por não ter colocado limites nessa relação nociva. E eu tinha 19 anos na época. Muito sofrida e assustada, seguimos com o namoro, porém fiquei mais insegura ainda e por causa das implicâncias da minha mãe fomos morar juntos, pois desquitado não podia se casar. Porém, ele nunca se comportou como casado, continuava saindo todas as noites para jogar sinuca, conversar com amigos e fazer sabe lá o que, sabe lá o que, né? Fazer sabe Deus o que. Chegava sempre tarde em casa, não se embriagava, raramente fumava um cigarro, vivia de trocas de carros, pois assim que fomos morar juntos, saiu do emprego, pediu as contas e ficou vivendo como autônomo. Comecei a trabalhar no escritório assim que fomos morar juntos e ele, sem trabalho fixo, vivia de trocas de carros e fazendo rolos. E ela fala, vale relatar, ele nunca me xingou de nenhum nome feio, nem palavrões. Quando estávamos juntos era alegre e divertido. No entanto, não tinha compromisso comigo nem com a casa. Quando saiu do emprego, ele comprou um pequeno lote, pegou dinheiro emprestado, penhorando cheques e comprando material de construção a crédito. Fez uma pequena casa onde fomos morar juntos. Pouco tempo depois, vendeu tudo para cobrir os cheques, ela põe entre parênteses, sem fundos, que havia passado. Fomos morar de aluguel durante 6 meses até que comprou, com dinheiro emprestado, outro lote com 2 casas pequenas. Nos mudamos para uma dessas casas e a outra estava alugada. O relacionamento seguia, eu trabalhando e ele fazendo os bicos e se divertindo nas noitadas, sem compromisso comigo. Apertei ele, briguei, pois sentia que estava sendo traída. Eu pedi a separação, porém ele tentava melhorar, chegando mais cedo e me levando para passear, me engabelando com a boa lábia que tinha. Não durava muitos dias a falsa mudança. Nesse período eu estava certa que tinha feito uma burrada, ela põe entre aspas. Tentei organizar uma separação em silêncio e quando ele soubesse eu já estaria fora. Mas procurei ajuda familiar e não tive apoio, principalmente porque descobri que estava grávida. Ele ficou feliz com a notícia, tentou melhorar a atenção como marido, mas foi por pouco tempo. Me ajudava parcialmente com as despesas, em casa não ajudava em nada com as tarefas domésticas.
continuava às noitadas, não me ajudava com o bebê recém-nascido. E antes do primeiro aninho do nosso filho, ele vendeu as 2 casas e comprou uma outra perto da casa da minha mãe. Nessa época, meu filho tinha 9 meses e eu precisava de alguém para tomar conta dele para eu trabalhar. A minha mãe pedi para ela, porém ela se negou secamente, dizendo um não, alegando não ter mais saúde para cuidar de netos. Entendi a posição dela e isso era um problema meu. Morando apenas 1 mês na nova casa, o vendedor desta chegou na minha porta dizendo querer a casa de volta e que dentro de 1 semana deveríamos desocupar, pois o trato que meu marido havia feito com ele não fora cumprido e que tinha pesquisado sobre o Manuel. Ela põe o nome em letra maiúscula. Tinha pesquisado sobre o Manuel, o traste, o mané das trevas, e que soubera que a fama dele era muito ruim, dizendo que meu marido era um vigarista que tratava e não cumpria, e que era passador de cheques sem fundos. Fiquei muito envergonhada, pois eu sempre paguei minhas contas em dia. E nesse dia meu marido estava em viagem com 2 amigos para outro estado, dizendo ser a trabalho de compra de veículos. Porém, no dia seguinte chegaram de viagem e eu estava na igreja. Quando cheguei em casa, encontrei meu marido e os 2 amigos falsificando carteiras de motoristas. Olha aí, é golpista esse, hein? Chamei meu marido no quarto e comecei a falar brava com ele, de maneira que os amigos ouviram e limparam a casa saindo rapidinho, pois eu havia dito que iria chamar a polícia para eles. Olha, gostei da tua atitude. Meu marido ficou bravo, mas não levantou a voz. Dizia que eu estava fazendo tempestade num copo d'água. É, drama que eles que fazem, né? Dizia que eu estava fazendo tempestade e queriam arranjar um novo local, mas que tinham que entregar as carteiras. Fiquei muito decepcionada com o comportamento dele. Na pressa para arranjar uma nova casa para morar, pedi ajuda ao administrador da firma onde eu trabalhava para deixar eu me alojar por algum tempo numa casa bastante simples nos fundos da firma onde eu trabalhava. Mudamos para essa casinha que ficava na beira de um rio. A casa era velha e estava vazia há muito tempo, cheia de matos à sua volta, e até matei uma cobra dentro... Meu Deus, até matei uma cobra dentro de casa e muitos ratos. Mas fomos limpando e dando jeito. Ele não colocava a mão em nada e tinha vergonha de morar ali, mas era de graça, não pagávamos nem luz nem água. Porém, em contrapartida, meu horário de trabalho se tornou contínuo, pois virei meio que caseira daquele local. Comecei a procurar saber mais sobre por onde ele andava, mas ninguém abriu o bico. Parece que tinham medo dele. As irmãs dele só viviam cochichando quando eu estava por perto e eu desconfiava de muita coisa, mas não tinha provas. E quando o confrontava, ele vinha cheio de amores, presentinhos, promessas para me enrolar. Fazia juras, mas não mudava. Era no máximo 15 dias a 1 mês de boas maneiras e tudo voltava a estaca zero. Sim, é um morde-a-sopra. E você fica na dissonância cognitiva, já não sabe mais. Poxa, mas ele parece que me ama, mas ao mesmo tempo me odeia. Pois ele ama ou odeia? É, ele finge, ele manipula. Quando ele faz aí o cheio de amores, presentinhos, promessas. Só para não perder o controle sobre você e você não se libertar. E ela diz, cada vez mais desconfiada, e ele cada vez parava menos em casa. Com a chegada de um novo administrador para a firma, comecei a trabalhar como secretária dele com o meu horário de trabalho facilitado. Comecei a trabalhar meio expediente, porém ficava à disposição para a hora que precisasse, sábados, domingos e feriados. Eu não tinha férias. Meu patrão era evangélico, presbítero da igreja, e via os meus apertos e a ausência do meu marido, e ele melhorou um pouco o meu salário, e eu passei a pagar um ajudante para tomar conta do meu filho, e voltei a estudar. Glória a Deus! Ele aprontava bastante, e eu achava ponta de cigarro com marca de batom dentro do carro, muitos fios de cabelos longos no banco de carona, mas ele sempre dava um jeito de me convencer que não era o que eu estava pensando, pois vivia emprestando carro, visto que ganhava a vida trocando carros. Com um horário de trabalho flexível, eu trabalhava de manhã, estudava à tarde e estagiava à noite. Graças a Deus me formei como professora. Enquanto estava nesse período, engravidei e antes do 3º mês de gestação descobri através de uma irmã minha mais nova que meu marido havia levado a ex-babá do meu filho de 2 anos para um motel.
Não tinha como ele inventar desculpas, pois haviam saído 2 casais no mesmo carro. E ela põe entre parênteses, minha irmã e o namorado, meu marido e a ex-babá, que tinha na época apenas 14 anos. E ela fala, imagina, eu desconfiada, eu joguei verde para colher maduro, minha irmã caiu na conversa e acabou entregando tudo. E fiquei muito chateada, uma raiva com amargura tomou conta de mim. Busquei a babá na casa dela, dizendo que precisávamos conversar na minha casa, e ela, com medo da mãe dela saber, concordou em ir até a minha casa. Eu não relatei do que se tratava antes do meu marido chegar. Ela, muito estranha e desconfiada, queria ir embora, mas eu a constrangi a ficar e esperar o meu marido chegar. Quando o safado chegou em casa, perguntou se eu estava precisando da ajuda dela. Queria saber o motivo da mocinha estar lá na casa àquela hora da noite. Desmascarei os dois e ela disse ter ido para um motel sim, mas como era menor de idade, não fizeram nada, pois havia pedido para ele levá-la apenas para conhecer um motel, pois nunca tinha ido a um lugar assim. Dá licença. E ele ficou sem saber o que dizer, tamanha era a minha raiva e determinação. Peguei meu cinto e dei umas cintadas na mocinha e ela correu. Eu ia levantar a bandeira vermelha, até parei aqui. Eu a xinguei de piranha, falsa e etc. E corri atrás dela, mas meu marido me segurou forte por trás de mim, apertando meu abdômen. Fiquei muito estressada com tudo aquilo e uns dias depois, muito deprimida, eu perdi a gravidez, abortei. Uau, gente do céu. E eu fico indignada de ver que na maioria dos casos vai lá e bate na menina. E nele, né? Quem devia apanhar era ele, porque quem deve satisfação a você era ele. Ela também, né? Mas assim, pior foi ele. Ele que era casado com você. Ela diz, a vida segue sofrida, chorosa, sem coragem, sem apoio. Resolvi pedir separação. Falei com ele um dia de manhã que era para ele arrumar um lugar para ir embora, já que a casa em que morávamos era por conta do meu trabalho. E ele riu, meio que não acreditando que eu estava falando. Não estava acreditando no que eu estava falando sério. Pegou a chave do carro e saiu. Voltou lá pelas 22 horas e eu estava determinada. Estava deitada no sofá chorando e pedi para ele ir embora. Nessa hora ele disse que iria resolver de uma maneira melhor. Iria me matar, matar nosso filho e se matar. Uau! Pegou um revólver na estante e começou a esfregar no meu nariz, falando que a minha família estava fofocando sobre ele, ou então eu devia ter um amante para estar com essa coragem de colocar ele para fora. É demais, né? A culpa é sua, tem que ser de alguém, não ele que estava fazendo tudo que estava fazendo com você. Eu não me aguento. Continuando. Forte isso aqui, hein, gente? Eu deitada no sofá, ele em pé com o revólver na minha cara. Entrei meio que num estado de choque, de repente eu parei de chorar. Empurrei calmamente a arma, levantei com coragem e determinação, e ela põe entre parênteses, era como um último grito dentro de mim. E eu disse, deixa nosso filho viver, mas eu prefiro morrer por essa arma do que viver como estou vivendo. Atira, mas atira para matar. Não me deixa aleijada, e gritei com ele para atirar. Nosso filho tinha 2 anos e meio e estava dormindo. Ele atirou. Ele atirou na minha barriga do lado direito do quadril. Meu Deus! No quadril. E eu não caí, nem doeu. Senti uma ardência e vi o sangue chegar ao meu pé. E ele veio correndo, abraçou as minhas pernas e disse, matei minha mulher, vou me matar. E colocou o revólver no ouvido. E eu não estava nervosa, nem com pena dele. Parecia mesmo num estado de choque. Meu Deus do céu, isso é coisa de filme, hein? E ela põe entre parênteses, não acreditei que ele atirasse em si próprio. E tirei a arma da mão dele, chamei minha vizinha e pedi ao marido dela para me levar ao hospital. Pedi que ela também ficasse com meu filho até eu voltar. O Manuel, agressor, foi junto no carro e durante o percurso começou a fazer piadinhas dizendo, quer me deixar viúvo? Odiei as brincadeiras e antes de chegar no hospital pediu a mim que confirmasse que havia sido acidentalmente por estar limpando a arma. Meu Deus do céu, meu vizinho com medo dele concordou em testemunhar dessa forma e quando fui interrogada pelos policiais de plantão, confirmei a mentira dos dois. Ninguém acreditou, mas foi o que ficou registrado. Pena que ainda não havia a lei da Maria Penha.
E ela completa: pena que ainda não havia a Lei Maria da Penha. Voltei para casa, minha família se omitiu, ficaram com medo dele, não me ofereceram apoio e eu, numa depressão, só chorava. Fui visitada pelos meus patrões, contei tudo o que havia acontecido e me deram 1 mês de férias para eu arrumar um lugar longe e fugir com meu filho. Planejei ir para outro estado, em outra cidade, em outra região do país, mas estava muito fragilizada para recomeçar sozinha com uma criança de 2 anos, em lugar que nunca havia estado e sem conhecidos, apenas um casal de tios idosos onde eu deveria me abrigar. Enquanto muito confusa e deprimida, meu patrão, boa gente, presbítero da nossa igreja, chamou meu marido para conversar e deu tipo um sacode nele. Falou de minhas qualidades e quanta burrada ele estava cometendo. E depois do tiro fiquei 1 mês dormindo separada, porém depois da conversa com o meu patrão, ele me procurou para se redimir. E ela diz: não pediu perdão, pois ainda em letra maiúscula, detalhe básico, né? Dá-lhe bandeira vermelha. É desse jeito. Apenas dizia que fez sem querer, que havia perdido a cabeça, que me amava e etc. Eu não acreditava em nenhuma palavra. Ele me pediu 1 mês de prazo para mudar de vida, arranjar um trabalho fixo, decente, e até começou a ir aos cultos no domingo. Comigo. Porém, o medo e a mágoa persistiam. Ele foi me convencendo e aceitei voltar a dormir junto. Nesse período, ele começou a chegar mais cedo, comprou um caminhão em sociedade com um amigo membro da nossa igreja e montaram um depósito de açúcar. Não demorou muito para sair no jornal da cidade que estavam receptando carga roubada. O depósito foi fechado e tudo voltou como era antes. Venderam o caminhão para pagar as dívidas e sair do flagrante. Não tem jeito, quando é assim, o cara é um golpista. Quando meu primeiro filho estava com 4 anos, fiquei grávida do meu segundo filho. Ele queria muito ter uma menina. Eu estava no último ano do ensino médio e eu ia e voltava de ônibus e ele sem trabalho fixo, para baixo e para cima de carro. Dificilmente calhava de me dar carona. Continuava chegando tarde e quando soube que era menino, mal pegava o bebê no colo. Eu queria muito ter ligado as trompas, pois o anticoncepcional estava me fazendo muito mal na circulação. Na troca de remédios, engravidei novamente e perdi. E ela fala: o feto secou dentro do meu útero e não foi expelido. Meu Deus! E ele não parava em casa, só voltava às altas horas para dormir. Comecei a ter febre alta e numa consulta fui internada às pressas, porém precisava da autorização dele. Então o meu irmão saiu para procurá-lo para comunicar minha internação e solicitação do médico. E ela coloca entre parênteses: muito tempo mais tarde, meu irmão me contou que naquela noite de procura por ele, o encontrou bebendo cerveja numa mesa com várias mulheres. Infeliz. Com raiva, meu irmão não deu o recado e graças a Deus eu consegui fazer a curetagem sem maiores prejuízos para minha saúde. Eu agora com 2 filhos, comecei a dar aulas, encontrei uma amiga maravilhosa que me ajudava tomando conta dos meninos. Continuei com 2 empregos e desejava fazer a ligadura de trompas, mas todas as vezes que tocava no assunto ele levava na brincadeira. Ele não gostava de usar preservativo e um dia chegou em casa com uns bichinhos tipo piolhos ai meu Deus, nos pelos das partes íntimas e teve a cara de pau de me chamar para ver se eu sabia o que era aquilo. Ai, que nojo, gente. Fiquei enojada e ele disse que tinha ido na sauna com os amigos e havia pego toalha emprestada. E por isso os bichinhos passaram para a genitália dele. Cada vez eu sentia mais nojo das desculpas mentirosas sem cabimento. Eu me esquivava o máximo para não ter relações sexuais, mas ele me ameaçava que se me pegasse traindo ele, dessa vez não me deixaria viva. E para provar que eu não estava dando para outro, tinha que dar contragosto para ele. Ai, meu Deus. Dá, né? Ter relação com um ser das trevas. E numa dessas fiquei grávida de novo, eu já sabia. Quando fiz o teste, ele demonstrou muita alegria e disse que desta vez viria a menina que ele tanto queria. Eu estava deprimida e triste, não achei graça e chamei ele novamente na responsabilidade sobre trabalho. Discutimos, ele saiu batendo a porta e dizendo: vou voltar para casa com um trabalho, se é isso que você quer. No outro dia disse que havia comprado um bar numa cidade bastante distante de onde morávamos, umas 4 horas de carro. E foi. Não tínhamos telefone e eu só tinha notícia quando ele ligava para que... Ai, meu Deus.
para de um telefone de beira de rua, um orelhão, e as fichas de orelhão caíam ou acabavam quando eu perguntava de onde ele estava falando. Ele dizia: estou longe, não tem lugar perto para você me ligar. Passou a aparecer em casa de 15 em 15 dias e alguns amigos sabiam onde ele estava. Eu sabia o nome da cidade, mas ele não dava o endereço, dizendo que era um bar de beira de estrada e que não era ambiente para eu aparecer grávida e com 2 filhos por lá. Assim passei os 9 meses da última gestação. O meu filho nasceu num desses finais de semana em que ele apareceu em casa. Quando vinha, trazia alguns brinquedinhos e deixava algum dinheiro para as despesas. Sempre vinha à noite de um dia para outro. Ele chegava num dia e ia embora no outro. E às vezes chegava, as crianças estavam dormindo e saía antes deles acordarem. Meu Deus. Nessa altura eu já sabia que ele devia ter alguém, mas ele negava. Dizia que tinha muito trabalho no bar, pois não tinha ajudante. E o bar abria de domingo a domingo. E ela põe 3 pontinhos. Ai, 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 história para boi dormir. Quando meu filho mais novo tinha 4 meses, decidi operar e fazer a ligadura de trompas, mesmo sem o consentimento dele, pois afinal quase não vinha em casa, praticamente era 2 vezes por mês. Porém, o meu médico, conhecendo a índole do meu marido, preferiu que ele estivesse na cidade no dia da operação. Marcamos então tudo certinho, fui internada, minha irmã e uma amiga ficaram com as crianças e nós aguardando o Dom Juan chegar. Eu não aguento. Um mané das trevas, é isso sim. E nada dele chegar, comecei a chorar, meu médico me confortou e fizemos a cirurgia sem a presença dele. E ela põe entre parênteses: mais adiante vou te contar o motivo do atraso, do não comparecimento. No outro dia ele chegou com a cara mais deslavada do mundo, rindo, brincando e fazendo piadinhas sem graça comigo. E eu estava no 9º andar do hospital e ele pediu à enfermeira que eu chegasse na janela, pois não era horário de visitas e ele queria me ver, ou melhor, queria ser visto. Jogou um beijo com a mão e abriu a camisa falando: eu sei que você quer me matar, pode matar, rindo como se fosse o mais desejado entre os homens. Ele tinha lábia e carisma, parece que onde ele passava tinha caso com alguma mulher. Ele era sacana, brincalhão, interesseiro e dizia que não deixava prender por nenhuma mulher, que não se deixava prender por nenhuma mulher. Ele não me levava a sério e quando eu ficava brava ele dizia que gostava ainda mais e calava minha boca mordendo os meus lábios com beijos ardentes, me pegava no colo, me levava para debaixo do chuveiro com ele e me dominava. Mesmo que eu estivesse chorando, assim era ele, monstro. Ai, Senhor. Sem palavras. Quando saí do hospital, agora pelo menos não corria mais o perigo de engravidar. Graças a Deus, segui praticamente sozinha, cada vez o via menos. Livramento de Deus já. Deus já estava te cuidando. Mas ele vinha em casa ver os meninos, mas não falava em separação, pois dizia que não me deixaria livre para outro homem criar os filhos dele. É egoísta, narcisista é assim, não quer você para ele, não valoriza, mas você não pode ter vida. Não. Infeliz, e que me acharia onde quer que eu fosse com as crianças. E ela continua: olha que incrível, no final daquele ano eu disse a ele: já que você não quer me deixar livre, então legaliza o seu divórcio, a gente casa para eu poder me arrolar como membro da igreja, batizar os meninos e começar a trabalhar na casa do Senhor, pois a essa altura nem precisava mais de esquite, já estávamos juntos nessa sofrência há 11 anos, meu Deus, ninguém merece. Meu filho mais velho tinha 10 anos e o mais novo tinha meses. Ele concordou com uma condição. Ele disse: eu caso, porém não tenho dinheiro para pagar o divórcio. Com o meu orgulho ferido, procurei o advogado que era membro da mesma igreja que eu e ele parcelou em 3 prestações para mim e uma dessas prestações me deu de presente de casamento. Marcamos, ela diz, e todos da minha família e amigos se perguntando: casar a essa altura do campeonato? Hoje eu sei que era Deus agindo a meu favor. Mesmo com ele vindo em casa apenas 2 vezes por mês, o divórcio foi feito e casamos num dia de muita chuva, mas foi singelo, na igreja, com poucas pessoas, mais os da família e irmãos da igreja que torciam por mim. Na hora do sim, ele fez uma brincadeira com os amigos, fazendo um gesto com as mãos como se fosse uma metralhadora.
Mantive a classe e não achei graça. Eu estava casando mais por obediência à palavra para sair da concubinato e legalizar uma situação de membro, mas Deus estava preparando algo que eu nem imaginava. Depois do casamento, ele colocou uma ajudante no bar e passou a ficar mais tempo em casa. Voltei à comunhão, batizamos os meninos. Ele fez um acordo de trabalho numa prefeitura próxima, funcionário fantasma. Ela põe antes. Meu Deus do céu. Depois fiquei sabendo disso. O prefeito assinou a carteira dele apenas para ele levar flores para a amante do prefeito e vigiar as escapulidas do mesmo, para ninguém ficar sabendo. Passado uns 3 meses, o prefeito deu baixa na carteira dele e ele ficou muito bravo e disse que iria botar o tal prefeito na justiça, e assim foi feito. Passou o bar longe de casa e começou a viajar como sacoleiro. Vendendo lingerie. Interessante registrar, viajava para a mesma cidade onde havia vendido o bar. Eu notava que quando ele vinha em casa, estava sempre apressado e preocupado. Já não tinha mais contato sexual quase nenhum. Depois que foi dispensado da prefeitura, ele engrenou no comércio de roupa íntima e viajava semanalmente. Dificilmente ele dava o nosso endereço ou levava um amigo lá em casa, pois tinha vergonha de andar de carro novo e a família morar numa casa ruim, emprestada e nos fundos do outro imóvel. Certo dia, um homem que eu conhecia de vista foi na minha casa procurando por ele, dizendo ter uma mercadoria que seria de interesse dele. Passei o recado, mas ele não demonstrou interesse. Uma semana depois apareceram, segundo ele me disse, 2 rapazes desconhecidos, oferecendo-lhe uma grande quantidade de roupas por um preço irresistível. Ele pegou o dinheiro emprestado com um amigo para comprar a mercadoria, ficou com aquele dinheiro no bolso por 5 dias e os caras não apareceram com a mercadoria. Ele estava pagando juros daquele dinheiro por dia, estava nervoso, ansioso e chateado com o sumiço dos rapazes para fechar o negócio. No final de semana amanheceu muitíssimo chateado, bravo e me disse que só iria esperar mais aquele dia e devolveria o dinheiro que havia pego emprestado, mas que não deixaria sem dar o troco pela sacanagem dos caras. E disse: quando eles aparecerem vou querer metade do dinheiro que peguei emprestado como arrependimento por não sustentarem a venda. E completou: ninguém me faz de bobo e sai bem na história. Eu vendo ele sair daquele jeito, o adverti a tomar cuidado e ele me respondeu: antes que alguém mire uma arma para mim, já é um homem morto. Foi a última frase que ouvi dele. Quando estava na cidade, ele sempre voltava para casa e naquele dia não voltou. Ai, já tô vendo aqui, hein? No dia seguinte, quando me preparava para procurar saber dele com os amigos, meu patrão chegou na minha casa para irmos ao necrotério reconhecer o corpo dele, que havia sido morto com 2 tiros na cabeça. Uau! Fui, não chorei, arrumei a roupa para o enterro, conversei com o meu filho mais velho, que era muito apegado ao pai. Foi muito difícil para as crianças entenderem. O mais velho tinha 9, o outro 4 e o mais novo 1 ano e 4 meses. Um dia depois do enterro, recebi em minha casa um casal que moravam na cidade em que ele tinha o bar. Somente o homem se apresentou no momento, perguntaram sobre o acontecido e disseram que eram os donos do carro em que ele andava e que ele havia comprado, porém ainda não estava totalmente pago. O carro estava na delegacia e o casal, sem demorar muito, se dirigiram para lá para recuperar o carro. A delegada de plantão era membro de minha igreja e eu a conhecia desde a infância. Ela me ligou no dia seguinte e pediu para eu ir lá até a delegacia. Lá me deu o depoimento do casal para ler, principalmente da mulher que relatou ser amante dele, com quem tivera um romance, e entre tantos outros ditos, inclusive que tinham feito uma viagem à casa dos pais dela em outra região do país, a fim de notificarem o relacionamento, pois segundo ela, ele se apresentava como divorciado, mostrando a certidão do divórcio do primeiro casamento. Olha quanta mentira, Cris. Se divorciou com o meu dinheiro no mês de novembro. Casamos em dezembro. Ela estava grávida dele de 5 meses quando se casou comigo.
Enganava ela que tinha se divorciado para ficar com ela e ela perdeu o bebê e 2 meses depois ele foi morto. Meu Deus do céu, esse cara é uma coisa que, olha... A providência de Deus a meu respeito foi que aqueles 3 meses que ele teve de carteira assinada e o fato de eu ter me casado em humilhação no civil com ele me garantiram a pensão por viuvez e eu pude sustentar as crianças com o básico naquela época. Com a morte dele, senti alívio dos temores e 1 ano depois conheci outro traste. Ai. Comecei a namorar, no início era o apaixonado que eu sempre quis. Mas graças a Deus pulei fora. Em poucos meses de namoro mostrou quem era realmente. Era pior do que esse primeiro, pois além de mulherengo era violento, agredia fisicamente a ex-mulher e era mal com seus filhos. Ficou somente num namoro de 8 meses, graças a Deus. Engraçado que meu patrão, que era tão compreensivo, começou a implicar com os meus filhos, pois morávamos nos fundos do meu local de trabalho, e pediu para que eu desocupasse a casa. Até hoje não entendi o porquê da implicância. Eu já trabalhava com ele há quase 10 anos, então tive que escolher entre continuar num emprego ou no outro. Pedi as contas, fiz acordo e com o dinheiro ajeitei a minha casa que estava em construção e que meu marido havia parado a obra por falta de dinheiro. Colocamos água e luz com a ajuda dos irmãos da igreja e nos mudamos para nossa casa própria e continuei dando aulas. Quando completei 2 anos de viuvez, entrei numa depressão séria, precisei da ajuda profissional, médicos e psicólogos e emagreci muito. Nesse período que não tínhamos nenhuma regalia, tudo era contadinho, sem passeios, sem roupas novas, sem brinquedos e precisei da ajuda da minha mãe para comprar remédios. Mas Deus é mais. O meu filho mais novo tinha uma doença congênita e tive muita dificuldade com ele, até os 7 anos, porque ele operou e ficou bom. Uau! E eu sentia a falta de alguém adulto para conversar, interagir, e ela põe em letra maiúscula, a dependência afetiva estava latente todos os dias. Eu chorava à toa e era frágil, me fechei para relacionamentos durante anos, um flerte ali, outro aqui, mas nada sério. Tive muitas propostas furadas, homens casados, divorciados, mentirosos. Eu corria deles. Conheci um homem mais velho do que eu, bonito, galante, inteligente, separado, mas não divorciado, por quem me apaixonei durante 5 anos. A história se repete, né? Mas ele nunca quis compromisso e com muito custo consegui me libertar desse relacionamento que, na verdade, a palavra de Deus reprova. Minha dedicação era os filhos, o trabalho e a igreja, e passaram-se 20 anos sozinha. Eu e meus filhos, meus 3 filhos, seguimos a vida, eu, professora primária, me virava para vivermos com dignidade. E ela põe em vermelho aqui agora. Agora entra a história com o narcisista, meu segundo esposo. E ela fala, meu Deus, o sinal mais marcante dessa pessoa que me deixava intrigada era me deixar sozinha em festas e reuniões sociais e ir embora para casa sem dar explicações, e quando eu procurava saber a causa, não havia causa, havia simplesmente uma acusação. Você sabe o que você fez, mas nunca me apresentava a causa. É louco. Ela falou aqui, ó, que foram 2 que ela se casou. E ela diz que o primeiro ela não tinha certeza, mas o segundo com certeza é narcisista. Não foi isso que ela falou? Deixa eu ler aqui de novo. O primeiro não sei, mas o segundo com certeza. Meu Deus, o primeiro também, né? É surreal. Golpista ainda. Meu Deus do céu. Toda aquela coisa, né, do que vão pensar sobre ele. Enfim, acabou arrumando, se metendo aí com pessoas pior que ele e acabou, né, nesse fim terrível. E agora ela entra nesse segundo. Em 2013, meu filho mais novo já tinha maior idade e os 2 mais velhos já estavam casados. Uma amiga professora me incentivou a navegar pela internet a fim de me distrair e foi assim que o conheci. Ela chama ele de João. Ele tinha 56 anos e eu 51. Ele foi rápido. Desde o dia em que nos falamos pela primeira vez por telefone, ele não parou mais de me ligar várias vezes por dia. Às vezes eu ficava entediada porque já não tinha mais assunto e ele começava a ser repetitivo. Em uma semana de nos falarmos pela primeira vez, ele saiu da cidade dele, cerca de 3 horas de distância, de ônibus, e veio me conhecer pessoalmente. Uma pessoa aparentemente respeitosa, discreto. Fui buscá-lo na rodoviária e timidamente foi me contando a história de separação dele.
Nas conversas ele apresentava-se sempre como vítima, estava trajado de roupa simples, nada elegante, meio largadão. Ai, eu imagino. Eu, a pessoa certa para ajudá-lo, né? E ela coloca entre parênteses: hoje eu sei que sou dependente emocional em tratamento, faço terapia, glória a Deus, esse é o caminho. Eu buscava um companheiro para sair, conversar, estar comigo, e ele meio fechado, inseguro, parecia meio deprimido. Ele veio no sábado para voltar no domingo. Na parte da manhã fui para a escola bíblica e perguntei se ele gostaria de me acompanhar, e ele foi, gostou, assistiu ao culto da ceia naquele dia e aceitou a Jesus. Nossa, o príncipe encantado, hein? 6 meses depois aceitou ser batizado nas águas, pois eu havia mencionado em uma conversa que para casar-me de novo só se fosse no Senhor, pois não me casaria de novo com um jugo desigual. E não levei muito a sério essa atitude, mas não quis julgá-lo. Seguimos em frente, naquela tarde de domingo me arrumei para o culto. À noite, meu filho foi levá-lo na rodoviária, deixou ele lá e voltou. No entanto, pouco tempo depois ele apareceu na igreja onde estávamos e no final do culto alegou que não tinha encontrado passagem. E ela põe entre parênteses: entreolhamo-nos, não acreditando nessa desculpa, mas ela põe 3 pontinhos. E voltou para minha casa. Ele dormiu no quarto de hóspedes as 2 noites que ficou lá em casa. E eu estava com a minha neta nesse final de semana e o meu filho morava no primeiro andar e eu no segundo. Se comportou direitinho e eu estranhei que na primeira manhã, na minha casa, quando eu acordei, eu fui para a cozinha e ele já tinha feito café e tinha pão com queijo quentinho para mim e minha neta. Ai, ai, ai. E nós nos derretemos. Ninguém nunca tinha feito isso para nós. Agradeci, elogiei e ele se achou. Na segunda-feira voltou para a cidade dele e não parou mais de me ligar. Ele me contou que era divorciado. Na primeira semana eu tolerei, mas depois comecei a achar chato, parecia um chiclete. E quando eu não atendia por estar ocupada, parecia que ele ficava meio chateado, dizendo: tô te chateando, né? Desistiu de mim? Não quer falar comigo por quê? E não parou mais de vir todos os finais de semana e eu não morria de amores, mas ele me cercava com presentinhos. Era atencioso com a minha família, presenteava meus netos com presentes bons. E em 1 mês ele apareceu com um anel de compromisso, combinou com meu filho mais velho e minha nora para me pedirem namoro. E assim ele foi ficando, se enturmando com o pessoal da igreja, porém vez ou outra eu pegava uma contradição nas coisas que ele me falava do passado dele. Ai, gente, sempre as mentiras. Que chato, né? Grudento. E daí você começa a achar que você é tão especial para essa pessoa que você acaba gostando daquilo. Percebi mentiras absurdas e confrontei, mas ele deu mais desculpas ainda e tentou me convencer que eu é quem tinha entendido errado. O meu erro, ela põe em letra maiúscula, foi não ter prestado atenção aos sinais que Deus me deu. Desde que nos conhecemos, ele marcou território, vinha todos os finais de semana e logo começamos a dormir juntos. Ai, que arrependimento! Entrei em pecado e não tinha mais intimidade com o Espírito Santo. Eu orava, mas estava envolvida e carente demais, sem forças para mandá-lo embora. Antes de 3 meses de namoro, a ex-mulher descobriu o número de telefone dele. E ela põe entre parênteses: quando me conheceu, ele cortou todo o contato com a ex-mulher e os 2 filhos que já eram adultos. E ligou para ele quando ele estava lá em casa. Ele ficou muito desconcertado e desligou o telefone na cara dela. Em seguida, o filho dele ligou para o meu número e disse para eu colocá-lo no telefone. Ele tinha pego meu número no celular do pai, pois o filho sabia que ele estava no namoro comigo. Sabia que nós estávamos namorando, afinal o filho até ajudou o pai a comprar a passagem para me conhecer. Bom, o filho dele falou bruscamente com ele e escreveu uma carta para mim no Facebook dizendo que pensou que eu seria uma paquerinha sem compromisso e que não pensou que o pai estivesse levando esse namoro a sério. E eu vim a saber que mesmo separado, morando em cidades distantes, ele sustentava a casa da ex-esposa com filho, filha, genro, todos sem trabalhar, vivendo às custas dele. Botei ele contra a parede e terminei o namoro. E ele sempre foi muito trabalhador, honesto, generoso, porém nunca soube administrar o próprio dinheiro, deixava todo o orçamento nas mãos da filha e da ex. Quando me conheceu,
Ele parou de enviar dinheiro a eles, ficaram bravos e nessa altura de 3 meses de namoro comigo, ele passou sem dar notícias para eles e reduziu a verba que dava mordomia para os folgados. Pedi para ele ir embora e resolver a vida dele e uma semana depois um sobrinho dele, se dizendo evangélico, crente, dizendo-se irmão em Cristo, me ligou, intercedendo pelo tio, dizendo que ele era gente boa, que estava agindo direito comigo e pediu se poderia ir com a família à minha casa para conversarmos juntos e explicar tudo. Relutei um pouco e conversando com o meu filho e nora, eles me disseram para dar uma chance e ouvi-los. Ai. Vieram num sábado, um casal com 3 filhos e o pretendente. Eu não estava muito à vontade, mas os recebi bem, fizeram um culto doméstico, conversamos bastante, me contaram toda a história de separação dele. Foram testemunhas das idas e vindas e tentativas frustradas e que ele merecia uma segunda chance. No domingo, quando saímos para dar um passeio ao ar livre pela cidade, aconteceu o primeiro de muitos incidentes que eu demorei longos anos para saber o que era. Eu nunca tinha ouvido falar em narcisista e ela fala, hoje eu sei que era sinal de narcisista, mas naquele dia fiquei muito confusa. Estávamos caminhando, ele, o casal de sobrinho, quando de repente ele me chamou pelo nome da ex. E eu brincando, confrontei-o na frente do casal e falei, como é, do que você me chamou? E rindo eu falei, você me chamou da fulana de tal, o nome da sua ex. E abri os braços enquanto falava, encostei a mão levemente no peito dele e ele ficou sem jeito, disfarçou. Nós continuamos a conversa, brincando, tirando fotos e não fizemos caso daquela fala. Quando de repente notamos que a pessoa caminhava em sentido contrário, muito à nossa frente, seguindo a direção de quem estava indo embora. Os sobrinhos chamaram por ele, perguntando o que houvera, e ele fingiu não escutar, prosseguiu longe de nós e depois de algum tempo, quando decidimos ir para casa, o encontramos dentro do carro de cara emburrada e não explicou nada sobre ter agido assim, deixando-nos com um ponto de interrogação. Muito sem graça, voltamos para casa sem dar uma palavra. Chegou na minha casa, pegou as coisas dele e voltou para o carro. E os sobrinhos, também sem graça, despediram-se e foram embora. Na saída ainda fizeram uma brincadeira com ele, dizendo, você vai sair assim sem dar um selinho na namorada? E eu pensei, graças a Deus. Foi. Era a oportunidade que tinha de acabar tudo aquilo, mas protelei. No dia seguinte me ligou como se nada tivesse acontecido, com umas desculpas sem pé nem cabeça, dizendo que no dia do passeio eu o havia agredido com um soco no estômago. Ai, drama narcisista, ela põe 4 pontos de exclamação. Ai meu Deus, quantas bandeiras vermelhas e eu não identificava e nem sabia que comportamento era aquele. Já tentando pôr um sentimento de culpa, já fazendo um gaslighting, o coitadinho, e agora para você já começar a se desdobrar e tentar provar que você é uma pessoa boa e que você o ama. Ficamos nos falando por telefone e ele tentava me agradar e me convencer que iria dar certo. Era insistente demais e acabou me vencendo pelo cansaço. Eu nunca fui apaixonada por ele, mas eu era muito carente e ele me enredava por todos os lados, inclusive com chantagem emocional, e eu ficava com pena e acabava aceitando a companhia dele. À medida que o tempo foi passando, ele demonstrava-se muito ciumento e não saía de perto de mim. Ai, é sufocante, né? Ninguém aguenta. Meu Deus do céu. Uma coisa que me chamava a atenção é que ele entrava em todas as festas que íamos, estragava tudo. E esse era um dos motivos principais de nossas brigas. Em todas as ocasiões festivas, ele arrumava uma situação qualquer para ficar zangado, ficava de tromba virada, não conversava e muitas vezes ia embora e me deixava sozinha nos eventos. E eu por várias vezes fiquei sem saber o que dizer para os amigos e familiares que questionavam-me sobre o comportamento estranho dele. Eu ficava irritada, nervosa e tentando entender o que se passava, mas quanto mais irritada eu ficava, mais ele se fechava num silêncio absurdo e dizia apenas, você sabe o que você fez? Ah, dá licença, eu não tenho uma bola cristal narcisista não para adivinhar as coisas. Infeliz, tudo mentira, tentando fazer você sentir culpada. E eu sempre fui muito calma e educada, nunca fui de gritos nem palavrões e parecia que ele tentava por todos os meios me tirar do sério. Mas toda vez que eu apertava ele para terminar, ele se fazia de vítima e se passava por bonzinho na frente das pessoas, dizendo que a culpa era minha, que eu estava exagerando, que ele não fazia nada demais.
E eu tentava terminar e ele não saía de dentro da minha casa. A essa altura ele já nem ia embora para a cidade dele, começou a fazer um curso na minha cidade e não saía de lá. Já estava ficando vergonhoso para mim, aquele homem direto na minha casa, para baixo, para cima, atrás de mim. Em todo lugar que eu ia, ele estava junto comigo. E eu tenho um carro e ele ficava limpando o carro, limpando a casa, fazendo comidinha gostosa enquanto eu trabalhava. Meu Deus do céu. E ela fala, quando eu chegava estava tudo pronto e gostoso, pois ele cozinhava muito bem. Bom, nessa altura já estava morando em minha casa, cada vez que vinha trazia um pouquinho de roupa e não levava mais embora. Até que decidiu me ajudar no acabamento de minha casa e essa foi a senha para entrar de vez e nunca mais sair. Meu pai do céu. Será que ela ainda tá com ele, gente? Depois de muita briga com a família, ele concluiu o divórcio a poder de muitas brigas, desavenças e ofensas por parte da família dele, pois era apenas separado de corpos. E quem nos conhecia dizia que ele era inseguro porque eu fugia do pedido de casamento e, por outro lado, estava novamente em concubinato, em desacordo com a palavra de Deus. Um mês antes do casamento eu desisti, terminei com ele e eu já estava doente, ela põe entre aspas. Ele me sufocava, eu não tinha prazer na companhia dele e naquele mês ele me cercou de todos os lados com promessas, mimos, passeios, conversas longas, enfim. Quando lembro, sinto náuseas. Como eu pude ser tão medrosa e carente ao ponto de fazer isso comigo mesma? Ela põe um ponto de interrogação, né? E fala, entreguei os pontos e casei. Gente, eu já passei por isso. Ai, Senhor, a gente fica com dó da pessoa, né? E as inseguranças, medo de ficar sozinha. E é demais. Quanto estávamos casados, 9 meses, eu não conseguia processar o comportamento dele. Mandei ele embora. Ele sempre foi ótimo profissional, super pontual, bom pagador das dívidas, generoso, porém os problemas emocionais como insegurança, ciúmes e complexos atrapalhavam muitíssimo o nosso relacionamento, pois eu andava pisando em ovos para não contrariá-lo. Quando ele era contrariado, ficava dias emburrado, me dava tratamento de silêncio e uma espécie de castigo, pois não fazia as coisas que eu gostava, pelo contrário. Por inúmeras vezes peguei ele em contradições e ao questioná-lo, ele negava dizendo que eu estava ficando maluca, que nunca tinha dito aquilo. Ai, gente, isso é tão frustrante. Dá vontade de bater, né, na pessoa, se não é Deus por nós. E ela continua, com o tempo fui percebendo o quanto ele era mentiroso em suas histórias contadas para mim. Sempre tentando se passar por vítima, coisas absurdas, mas ele negava, fazendo eu me sentir confusa. Nesses 10 anos, se eu fosse escrever todas as lembranças, daria um livro. E no primeiro ano de casados, ele criou tantas confusões. Sempre que nos arrumávamos para sair com a família e amigos, aniversários, passeios ou coisa assim, em que ele não se sentisse a estrela do programa, ele desistia. Falou tudo. É desse jeito. Voltava para casa deixando todos sem resposta para o acontecido. Não se desculpava nem dava explicações e eu sentia muita vergonha. No outro dia ele agia como se nada tivesse acontecido e fazia uma excelente comida para comermos para evitar os questionamentos. E eu trabalhava o dia inteiro em 2 escolas, meus filhos e noras também, porém ele ficava em casa assistindo TV, coletando receitas do Facebook e virou o dono de casa. Inversão de papéis. Por algumas vezes ouvi ele rejeitando oferta de serviço por telefone, dizendo que já estava ocupado, não tinha contato com ninguém da família. Contava histórias se vitimizando, trocou o número de telefone quando me conheceu, dizendo que queria arriscar o passado da vida dele. Controlava todos os meus passos, minhas amizades, questionava minha família, tinha muitos ciúmes dos meus filhos e em pouco tempo de casado começou a falar mal dos meus pastores e não quis mais frequentar a mesma igreja que eu, alegando ter dom de visão e que meus pastores não davam crédito. Ai, meu Deus, nas coisas que ele dizia ser revelado. E ela pergunta, como? Ele era neófito na fé, ele queria holofotes. Saiu, foi para outra, depois outra e no final das contas não ficou firme em nenhuma igreja. Não bebia, nem fumava, não jogava jogos de azar, não gostava de loteria. E por conta de tudo isso e da falta de trabalho, eu coloquei para fora, pedi para ele ir embora, mas eu não tinha um motivo concreto, forte o bastante para me separar. Ele retrucou demais e depois de eu insistir com ele, dizendo que eu estava ficando deprimida com o comportamento dele e precisava me tratar, pedi para ele ir embora.
Ele me pediu dinheiro para recomeçar a vida na capital, meu Deus do céu. Eu queria tanto me ver livre e dei o valor que ele pediu para ele recomeçar. Ainda tive que levá-lo na rodoviária. Ele sugava todas as minhas forças com chantagens emocionais. Eu não me casei para separar, me esforçava o máximo para viver bem sem contrariá-lo, mas estava esgotada. Ele se foi, porém me ligava todos os dias. Meu Deus, ninguém merece. Fiquei em depressão, tive que buscar ajuda, porém ele ligava todos os dias, inventava mentiras, dizia que estava mal, que fora assaltado, queria se suicidar, até que depois de 6 meses lá vem ele de volta e eu o aceitei. Que arrependimento, que vergonha. Mas ele me chantageava com as questões religiosas, dizendo que o divórcio não era bíblico. Ele entrava na minha mente de tal maneira que me convencia a dar nova chance. E nessa época ele me chamou para morar com ele na capital, visto que eu já estava aposentada e ele tinha arrumado um emprego fixo com um salário regularmente bom. Com isso ele conseguiu me afastar literalmente da minha família, minha igreja e meus amigos. Verdade, gente, tome muito cuidado com essas propostas que parecem ser maravilhosas. Vivi um período muito solitário, pois eu só saía de casa quando ele podia e queria sair comigo. Foram 4 anos dentro de casa só servindo ao cônjuge e à casa. Só visitava minha família quando fazia muita pressão e agrados para que isso acontecesse. Por várias vezes nos arrumávamos para sair e do nada ele provocava uma fala qualquer para desentendimento e desistia do lazer sem explicações. Ai meu Deus, é muito ruim isso. Eu sei o que você sentia. Eu já senti isso em algumas situações, é horrível. Tentei me envolver com 2 igrejas evangélicas por onde morei na capital, porém o comportamento estranho era notório por todos, não gostava de ser contrariado em nada. A vontade dele era a verdade absoluta, ele queria exercer poder sobre todos os pastores. Meu Deus do céu, me sentia sozinha, infeliz e vazia. Enfim, ele se aposentou e mudamos para uma cidade menor, porém ainda distante da minha família. Ele já não era tão ciumento nessa época, nunca foi carinhoso, tudo o que ele queria era ser agradado por mim e por quem estivesse por perto. Era duro e severo com os meus netos e presenteava-os quando queria e gostava de castigá-los e desvalorizá-los. Isso me deixava profundamente triste. Tudo o que acontecia de errado, a culpa era da minha família ou minha culpa. Falava mal e reclamava de todos que eu gostava e eu me esforçava ao máximo para parecer feliz. Comecei a frequentar uma célula numa igreja evangélica na nova cidade, mas tudo o que eu planejava, ele furava a minha bola. Não valorizava e eu andava pensativa e tentando entender por que tinha medo de confrontá-lo. Ele tinha um poder na linguagem que com 2 ou 3 frases cortava todos os meus argumentos. Ele usava minhas confidências e pontos fracos contra meus questionamentos e eu me colocava com um nó na garganta e suportava mais uma vez. Nesses 10 anos de casados, ele nunca me agrediu fisicamente, mas pensa numa pessoa que fura a sua bola toda vez que ela está cheia. Ele conseguiu se desentender com quase toda a minha família, fala mal de todos eles. Não vai à casa da minha mãe, nem gosta de ir a lugar nenhum onde ele não seja a estrela da festa. Adora ser elogiado, quer sempre ser presenteado, fica irritado demais quando recebe um não. Castiga as pessoas com silêncio contínuo por várias semanas. Desde os primeiros anos de casado eu percebi que ele passava 6 meses bem e 6 meses meio deprimido, de mau humor. Nesse período tudo dava errado, irritado, sem paciência, completamente sem empatia, frio. Geralmente começava a ficar mal no mês do próprio aniversário. Gente, eu já vi isso acontecer, tá? Tem uns que eu vejo que fica assim, ó, tem essa coisa de tempo, parece que eles colocam na mente deles e eles seguem aquilo. Eu convivi com um que era assim, ó, do meio do ano até o Natal era uma bênção, uma coisa, um humor, parecia que estava bem. E depois o restante do ano, a outra metade do ano era uma tristeza. Meu Deus do céu, tudo fazia para infernizar, para dificultar, para causar estresse. Quanta coisa, gente do céu. E ela fala, quando se aproximava da data de aniversário dele, começava a ter comportamento infantil, pedia presentes, festas de aniversário, é bebê narcisista, o Joãozinho. Ficava pedindo coisas, queria aplausos, presentes, festas, glamour. Se porém não ganhasse o que imaginava, não valorizava nada que eu fizesse ou oferecesse.
Eu tinha a impressão que ele desejava uma mega festa e se não acontecesse ficava emburrado e me dava o tratamento de silêncio como castigo. E aí, eles têm uma expectativa? Acho que você tem que ter a lâmpada narcisista de cristal para adivinhar o que ele quer. E ela diz, isso aconteceu em quase todos os anos, no aniversário dele. E eu tinha a impressão de que ele ficava satisfeito quando percebia a minha perplexidade diante do tratamento de silêncio. Perplexidade. A minha intenção desde o início do casamento era fazer dar certo o nosso relacionamento, porém eu consegui fazer ele feliz, mas eu estava me sentindo anulada como pessoa. Não tinha vontade própria, não sentia desejos de realizações a meu favor, não tinha mais sonhos, não tinha mais identidade. E há um ano atrás eu comecei a me questionar por que me sentia tão infeliz, com medo de expressar minhas vontades. A vida estava cinzenta e eu estava vivendo por viver. Isolada dos amigos e familiares, não conseguia ir ao culto e adorar por inteira. Estava sempre preocupada com a opinião e os comentários desagradáveis que ele tecia sobre meus afazeres. E ela completa, tenho muitos episódios para relatar, mas ficará extenso demais o meu depoimento. No último aniversário dele me pediu alguns presentes, aquém do meu orçamento, mas mesmo assim paguei um jantar fora, comprei presente, bolo e etc. Porém, ele não deu valor a nada do que fiz. Passou o mês todo tristonho, calado, só falava em projetos grandiosos que pretendia realizar e me pediu para financiar com o meu nome e CPF os gastos do investimento que ele queria. Eita! Tentei conversar e dissuadi-lo na ideia, pois estava certa de que seria mais um endividamento sem retorno, apenas por vaidade para tentar mostrar um status que ele não tinha. Ficou bastante chateado pela minha recusa e disse que iria pegar dinheiro emprestado no banco. Eu fui contra essa ideia de empréstimo também. Resumindo, pegou o empréstimo no banco, escondido de mim, e quando o contrato chegou no meu e-mail, ele negou de pés juntos que não havia sido ele, que não pedira nada ao banco, porém o contrato estava ali na frente dele, pois eu imprimi e o confrontei como mentiroso. Desde então passou a se negar de sair comigo para realizar os compromissos regulares do casal, como mercado, feira e atividades em que eu precisava da companhia dele, como ir ao médico, lazer, igreja e visitar a minha família. Ele já havia me avisado que não iria mais me acompanhar e também disse que as despesas de Natal e fim de ano seriam por minha conta, visto que ele não recebia ninguém da família dele. Ai. Então os dias do mês de dezembro transcorreram assim, sem graça, sem diálogo, sem planejamento. Eu avisei aos meus filhos que não deveria me visitar, pois as coisas não iam bem lá em casa. E desde o dia em que foi confrontado a respeito do empréstimo, ele, que já vinha calado, começou novamente o tratamento de silêncio. Os dias que antecederam o último Natal foram tensos e difíceis. Ele estava inerte, sem falar e sem realizar coisa alguma. Só ficava assistindo vídeos na internet ou estudando o curso de terapeuta que havia comprado. E ela põe entre parênteses, pelo menos isso era bom, estava adquirindo conhecimento, porém queria sempre se engrandecer em cima do que aprendia. É sempre assim. Só focava no curso, no computador e não agia em mais nada. O silêncio reinava ensurdecedor. Chegou a véspera de Natal e tudo no 0 a 0, sem planos, sem palavras, sem programação. Eu quis ir ao encontro da minha família, mas não houve favorecimento dele ir comigo e eu, não querendo deixá-lo, só fiquei. Tive um Natal sem bom dia, sem cumprimento, sem abraço, sem presente, só silêncio. A minha irmã, que morava na mesma cidade, me convidou para almoçarmos com ela, visto que não tínhamos visitas naquele Natal, e fomos, porém todos notaram que ele estava calado e não interagia com ninguém da casa. Na ida para casa foi ríspido comigo ao entrar no carro, alegando que por ele já teria ido embora, ou melhor, que preferia não ter vindo. E percebi as migalhas. Questionei o jeito como me tratava e ele, como sempre, disse que a culpa era minha. Fiquei muito triste, fui dormir cedo e com vontade de chorar. Já não tinha mais palavras para orar direito, parecia que minhas frases caíam no vazio, viravam eco. E um dia depois do Natal, levantei cedo com a minha alma ainda mais ferida, orei, deixei o café da manhã prontinho na mesa e saí para andar de bicicleta na beira da praia, onde eu costumava meditar e buscar a face do Senhor. Que lindo! Ali eu contava as minhas dores e podia chorar sem ninguém saber.
E eu não tinha mais um companheiro, nem um amigo, nem marido, éramos dois estranhos sobre o mesmo teto. Ele não me ouvia e nem queria saber se eu estava bem ou mal, só se importava em ser bem tratado. E eu parecia a serviçal da casa. Na orla, encontrei com uma mulher evangelista da minha igreja, conversamos. Ao perguntar como foi o mês de Natal, ela percebeu meus olhos em lágrimas e disse: não precisa responder, conversamos muito, abri meu coração, chorei. E ao orar comigo ela disse: preste atenção aos sinais que Deus vai te dar, mesmo que sejam pequenos. Nesse encontro ela me falou que nos conhecia há algum tempo e que percebia nele traços de narcisista, e ela põe em letra maiúscula, glória a Deus. Me aconselhou a buscar conhecimento e avaliar as atitudes dele ao longo desses anos. Naquele dia à tarde, sozinha em casa, orei e recostei para descansar um pouco, e eu havia deixado um pires vazio em cima da minha mesa da sala, quando escutei um barulho do pires se partindo. Fui até a sala e o pires estava partido em duas partes distintas, separadamente longe uma da outra. E lembrei da fala da evangelista sobre os sinais. Guardei as partes e fui para a internet procurar conhecimento sobre comportamento narcisista, e ela coloca: bingo! Encontrei você, Cris! Yes! Yes! Não parei mais de assistir. Quanto mais eu assistia, mais eu encontrava sinais no comportamento do meu marido. O love bombing, o senso exagerado de autoimportância, fantasias de sucesso ilimitado. E ela põe entre parênteses curso. Necessidade de admiração e elogios constantes. Controle, poder, arrogância, impulsividade, falta de empatia. Me afastou de amigos e parentes, manipulação financeira, desvalorização do semelhante. Meu Deus, e ela fala, de um teste de 11 características ele possuía 10. Não tive mais dúvidas, estava casada com um narcisista e nem sabia o que era isso. Ai, é libertador, né? O meu sofrimento agora tinha um nome. Eu não era mais a culpada pelo meu sofrimento, senti uma força dentro de mim crescer. Glória a Deus. Nascer, ela diz, senti uma força nascer dentro de mim. Eu precisava sair do relacionamento tóxico, mas tinha um sentimento dentro de mim, uma crença de que Deus abomina o divórcio. Eu não havia me casado para separar, eu pensava de noite numa maneira de resolver sem que ele me prendesse, como das outras vezes, com chantagem emocional, manipulação e até usando a Bíblia para me deter. Eu ouvia seus relatos todos os dias e orava de madrugada e à tarde pedindo estratégias a Deus de como sair da melhor maneira possível. Que lindo! Passei o final de ano sozinha, longe dos familiares, em casa, no tratamento de silêncio, mas agora eu já tinha uma nuvenzinha de esperança. Glória a Deus! Nos primeiros 15 dias deste ano, eu passei orando e assistindo seus relatos todos os dias. Visitei meus filhos e contei como eu estava sofrendo. Comecei a tecer a minha rede de apoio. Tinha minha irmã e meu cunhado, meus filhos e noras, uma amiga com quem eu falava, trocava mensagens com a evangelista que, usada por Deus, me abriu os olhos, e minha pastora também me deu apoio. Continuava o silêncio em casa, a frieza, o desprezo. Dormíamos na mesma cama sem encostar um no outro. Na mesa de café da manhã, que eu sempre preparava, só falávamos o necessário, até que chamei ele para conversar. E ela põe em vermelho: guarda essa informação. Ótimo. Falei bastante sobre nossa vida, como estávamos infelizes, como se passaram o Natal e o Ano Novo, e ele calado. E depois que gastei todo o meu latim, ele respondeu: busca um tratamento, pois você está precisando. Comigo está tudo bem. E saiu da mesa calmamente, como se eu tivesse falado sozinha o tempo todo. E depois desse dia concluí que nada mais havia para ser dito. Procurei uma psicanalista, membro da minha igreja, paguei as consultas e comecei a fazer terapia. Yes! Porque dentro de mim já estava decidida a sair, precisava, porém, acalmar o meu coração, ter consciência do que estava fazendo para não ter volta e não entrar em depressão. Pois dentro de mim ainda existia a codependência, a dependência emocional, e eu sabia que sofreria a separação, pois apesar de tudo, eu não o odiava. Mesmo sabendo que o relacionamento estava me matando, eu já não tinha mais sonhos, vontades, desejos, nem cultuava mais com alegria de coração. Eu vivia pisando em ovos, falando baixo, pedindo permissão e justificando tudo o tempo todo, preocupada com ele, o que ele iria falar ou fazer. Eu tinha medo do castigo que ele poderia dar ou aplicar à minha família, aos meus amigos, só para me ferir. Porém, sempre se colocando como a vítima. E ela completa: Cris, os seus comentários. Eu assistia diariamente os vídeos
e fazia as consultas com a terapeuta semanalmente. Tudo isso me fortaleceu muito. Foram 30 dias de preparação, oração, jejum e palavra de Deus. E ela fala da Cris e da terapeuta em psicanálise o mês de janeiro todo. Linda! Então, ó, jejum, oração, palavra de Deus, vídeos da Cris, terapia, todinha, 30 dias no mês de janeiro. E ela diz, no dia 25 de janeiro de 2025, fui a um evento de cura interior na cidade onde moro hoje. Nesse dia ele participou do evento, porém no final do dia pediu oração para nós, pois estávamos num estágio de separação. Eu chorava muito, o pastor dirigente chamou ele para orarmos juntos e marcamos um gabinete para aconselhamento, pois no fundo eu ainda buscava um milagre. E no entanto ele disse que isso era coisa da minha cabeça e que para ele estava tudo bem, que eu estava precisando de tratamento emocional e eu respondi que sim, que eu precisava de ajuda. Marquei então um novo evento para continuar a cura, porém ao chegar em casa ele falou que na segunda etapa eu poderia ir sozinha, que ele não iria mais participar de nenhum evento de cura. Marquei o segundo evento para 10 dias após e ela fala, foi o tempo necessário para arrumar tudo o que eu precisava. Eu tinha uma casa própria pequena, vazia, perto da minha família. Engraçado que ele foi comigo na casa, limpei, arrumei com ele sentado no sofá o dia inteiro sem falar nada. Apenas me disse em tom sarcástico, você está arrumando essa casa para morar sozinha. Eu não dei resposta, mas deixei claro com o meu olhar que havia entendido o que ele estava tentando fazer com a minha mente. Arrumei, limpei a casa e viajamos de volta para onde morávamos. Eu só dirigia para pequenas distâncias. Quando a viagem era longa, ele guiava o carro. No caminho de volta, ele quis dar continuidade àquela conversa que tive na mesa do café da manhã, lembra? Quase 3 semanas depois, naquele dia, ele não acreditou, não levou a sério nada do que falei, porém, quando viu eu limpando a casa, começou a perceber que algo iria acontecer e que eu, enfim, tomaria uma decisão, uma atitude, quis conversar. Mas como ele estava no volante, eu propus uma conversa de esclarecimento quando chegássemos em casa. Ao chegar, se fechou e não quis conversar, pois tudo tinha que ser na hora dele. Naquela semana cuidei da casa onde morávamos, lavei todas as roupas de cama, fiz faxina, limpei quintal, cuidei da roupa dele. Sempre que estava só em casa, arrumava minhas malas. Separei tudo o que eu precisaria para os primeiros dias e ela disse, Cris, eu nunca tinha dirigido para longa distância sozinha no meu carro. Ele não se preocupou com esse detalhe, pois achava que eu não teria coragem. Pois bem, na véspera ele me perguntou se eu iria no tal evento de cura sem ele, e eu respondi que sim. E ele disse, você vai dirigindo sozinha ou vai de ônibus? E eu respondi, Deus proverá. E no dia 7 de fevereiro de 2025 eu levantei, preparei a mesa do café, tomamos em silêncio, pedi a ele que levasse o meu cachorrinho para dar uma voltinha de uns 10 minutos enquanto eu colocasse as minhas coisas no carro. Enquanto ele foi, eu tirei o carro da garagem, apressadamente coloquei todas as coisas que eu havia embalado e colocado em malas. Enchi o carro com tudo o que eu precisava de primeira instância. Tranquei o carro e nesse inteirinho ele chegou. Parecia cena de novela. Ele disse, você vai mesmo sozinha? E eu respondi que sim. Ele pegou um pano limpo, limpou os vidros do carro e não sei se era para ver o que tinha dentro. Não respondeu nada. Peguei meu cachorro, coloquei no carro e ele estava no portão. E eu disse, estou indo, tchau. E ele respondeu, tchau. Andei uns 50 metros, parei o carro e registrei a hora da minha saída do Egito. Glória a Deus! E ela fala, glória a Deus, 7h34. Saindo do Egito, dirigi por 2h30 e cheguei à minha casa. 10 dias se passaram, ele não ligou, nem me mandou mensagem. Fiz a segunda etapa da cura interior e me matriculei num cursinho de 5 meses para me capacitar para ajudar outras pessoas que estão presas em traumas do passado, glória a Deus. E ela completa e finaliza, ainda estou cursando e estou também fazendo terapia, muito bom. E ela diz, após 10 dias o Narciso me mandou mensagem perguntando quando eu iria voltar para casa. E eu liguei para ele e disse que eu estava na minha casa, que não voltaria a morar com ele. Expliquei tudo o que precisava e disse que meu advogado iria entrar em contato. Ele piorou, tentou correr atrás do prejuízo, mas era tarde. Eu havia sofrido muito, noites em claro, orações e jejuns durante 10 anos esperando o milagre de ter um casamento feliz e nada.
Cris, eu pequei, me relacionei sem dar importância à voz de Deus, desobedeci à palavra de santidade, reconheci, pedi perdão ao Senhor e me perdoei. A vida segue. Os dias seguintes foram difíceis. A casa em que ele ainda morava estava alugada em meu nome. O senhorio não quis fazer um novo contrato e ele ainda está na casa, pagando em dia. A senhorio me criticou por ter deixado a casa e um marido tão bom, disse ela. Manda ela ficar pra ela. Pode ficar de graça. Leva. Coitada, não pode desejar o mal pra ninguém, né, gente? E aí ela continua. Ele fez imensa pressão por eu retirar o resto de minhas coisas. Voltei lá 2 vezes. Minha irmã e meu filho me ajudaram a retirar as coisas. O divórcio saiu 50 dias depois que saí de casa. Ele não queria assinar, mas depois concordou a contragosto. Eu deixei todos os móveis, uma moto em que eu havia ajudado a pagar. Paguei o divórcio com meu dinheiro e ainda pago um curso que ele comprou no meu cartão e disse que não vai pagar porque ele havia me ajudado muito na vida. No início eu tentei manter um relacionamento de amizade, no entanto, todas as vezes que ele entrava em contato comigo era para reclamar, se fazer de vítima, me acusar e trazer más notícias e culpas. Isso estava me fazendo mal, comecei a ter pânico e pressão alta sempre que ele me contactava. Bloqueei todas as formas de contato. Glória a Deus, isso é libertador, contato zero. E ela diz, nesses últimos meses tive muitas dificuldades, uma mistura de sentimentos. Isso é normal no começo, viu? Ela diz muitas vozes, cada pessoa tem uma opinião, até pastores dizendo que eu errei e pequei quebrando a aliança matrimonial. Às vezes eu sentia a falta dele, da presença, mesmo que fosse silenciosa. Precisei da ajuda médica e psicológica, mas em momento algum pensei em voltar. A dependência emocional faz isso. É assim mesmo, e as carências, porque provavelmente na sua infância você se sentia abandonada. Talvez não tinha ninguém ali para te ouvir, para te cuidar. E aí, essa pessoa, mesmo que silenciosamente, você sabia que estava lá, né? Talvez a sua mãe e seu pai trabalhavam demais e você se sentia muito sozinha. Isso tudo tem explicação. Inclusive na imersão a gente fala sobre isso, né? A gente está tratando as feridas emocionais. A raiz está sempre lá na infância. Os traumas, enfim. Mas Deus é mais. E ela termina dizendo, nesses 4 últimos meses, estou reaprendendo a gostar da minha companhia. Glória a Deus. Comecei a fazer atividade física junto com um grupo de terceira idade. Estou me aproximando das antigas amizades, reaproximando, reencontrando pessoas e tentando me amar, me respeitar, me valorizar e acreditar que é possível ser plena em Deus. Obrigada pelo seu trabalho, tem coisas que não pude relatar, senão viraria um livro. Deus a abençoe e desculpa se ficou muito extenso o meu relato. E ela diz que na verdade foram 2, né? Se você quiser abreviar, fique à vontade. Um beijo e paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz, linda. Nossa, forte o teu relato. Gostei de tudo que você colocou. É a tua vida, né? História de vida. E assim, a forma que Deus te mostrou através dos meus vídeos, isso pra mim é muito gratificante. Porque alegra muito ao meu coração. O Senhor sabe, né? O Senhor sabe do meu coração e Ele sabe o quanto isso me alegra. Porque assim Deus fez comigo também através de vídeos no YouTube. Então, pra mim é algo assim que nunca imaginei que um dia fosse acontecer. Só tenho a agradecer, né? Eu e todos que estão aqui ouvindo o teu relato, por tudo que você compartilhou com a gente. Tem propósito maior, eu tenho certeza que vai ajudar muitas vidas a serem libertas para honra e glória do Senhor. Essa guerra espiritual, gente. Quantas coisas você passou aí. Se não fosse a graça de Deus sobre nossas vidas, você já estaria aí numa depressão profunda. Mas você buscou refúgio no Senhor e Ele te tirou desse lugar. Que forte o teu testemunho, que forte a tua história de vida. Mas o mais lindo de tudo isso é o que você falou aqui nas 2 vezes. Você pediu perdão a Deus, Ele te perdoou e você também se perdoou. E é por isso que hoje você vive, né, buscando o melhor, a santidade no Senhor, obediência ao Pai, cuidando de você, das suas emoções, dos traumas, das feridas.
Porque pode ter certeza que é nesse momento que a gente volta lá pro primeiro amor, que é o amor do nosso Criador por nós, que a gente entende de verdade quem nós somos, a nossa identidade em Cristo Jesus. E aí ninguém mais nos segura, porque aí você começa a viver no centro da vontade de Deus, viver literalmente o propósito maior que Ele tem para sua vida. Você é linda e foi emocionante ler tua história. Que Deus te guarde sempre, te livre de todo mal. Ele já tem feito isso, né? E que você viva a vida abundante do Senhor, plena, a vida completa que o Senhor tem para você viver aqui nessa terra. E pode ter certeza que isso é só o começo de grandes coisas que o Senhor irá fazer na sua vida e também através da sua vida. Obrigada de coração. Foram tantos detalhes riquíssimos que você deixou aqui nesse relato, na tua história de vida, que é pra gente assistir de novo, pra absorver tudo nos detalhes, porque tem muita gente passando por tudo isso que você passou. E o caminho é esse, como você fez, buscar o Senhor acima de todas as coisas, jejum, oração, firme em Deus, terapia e também os vídeos, o conhecimento sobre como agem, as características, os comportamentos, como você também se posicionar diante disso. Deus é lindo e Ele nos ama e Ele cuida de nós nos detalhes. Glorificado seja o nome do Senhor, né, que cuida de nós e que nos deu essa revelação. Se não fosse a revelação de Deus, não teria como a gente despertar e ver de verdade quem são essas pessoas, como agem, o que sentem, o que pensam, as intenções dos corações. Isso só com a revelação de Deus e com discernimento de espírito sabemos que não procedem de Deus. E graças a Deus você está liberta de mais um narcisista. E além de tudo isso, agora você está aqui levando adiante essa conscientização e mais vidas serão libertas assim como você também. É isso aí, gente. Obrigada mesmo por todo o carinho, por ter enviado o seu relato. Eu achei que ela já tinha enviado esse relato e depois eu vi que não, porque eu confundi lá as datas, enfim. Gente, venham participar da imersão. Faça sua inscrição, porque de verdade essa imersão vai ficar para a história, como todas as outras, mas tem algo muito especial que vai acontecer nessa imersão de agora e vocês vão entender quando vocês estiverem lá. O testemunho que eu vou dar e todas as meninas, cada parte que nós iremos trabalhar com vocês tem sido algo assim que eu não tenho palavras para descrever, gente. Vocês vão sentir, vocês vão viver isso junto com a gente. Beijos enormes no coração de todos vocês. Eu amo vocês muito, muito, muito em Cristo Jesus. Irmãos na fé. Se você tem um relato para enviar, mande para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Fiquem com Deus e até o próximo relato. Tchau, tchau.